Mas, senhor presidente, eu quero falar de um outro assunto grave que esse país atravessa, que é a questão do preço dos combustíveis no Distrito Federal e no Brasil. Nós vimos a greve dos caminhoneiros, uma greve heróica, uma greve segmentada, porque tinha trabalhadores caminhoneiros fazendo greve e tinha empresários caminhoneiros fazendo lockout, né? E não tinha como separar uma coisa da outra. E na verdade é que agora o preço que nós estamos pagando, em função da política errada do Pedro Parente na Petrobras, no sentido de uma política inadequada para o Brasil, que foi passar a vender petróleo cru, exportando para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, sucateando as refinarias brasileiras, quando eles poderiam ter concluído a refinaria Abreu e Lima no Recife, poderiam ter dado andamento na refinaria de Bacabeira, vizinha a São Luís, lá no Maranhão, para que a gente pudesse estar processando petróleo cru brasileiro, petróleo cru, e transformando em gasolina e derivados para vender mais barato para a população brasileira. Em todo canto do mundo, os países grandes produtores de petróleo, a gasolina naqueles países é mais barato para os nativos. E aí depende da ideologia dominante no país. É só você verificar que na Venezuela hoje 1 litro de gasolina custa 40 centavos. Porque é um grande produtor de petróleo, deputado Chico Leite. Mas nos Estados Unidos, que se apresenta como sendo a maior economia capitalista do mundo, também o preço é mais barato do que no Brasil. A gente vende gasolina aqui para a Bolívia, importa da gente, e você vai na Bolívia é mais barato. Vai no Paraguai é mais barato, vai na Argentina é mais barato do que no Brasil. Mas no Brasil, essa política errada do governo brasileiro, deputado Ardil, Vossa Excelência, que é economista, faz com que eles, para agradar os investidores americanos, saqueiam o nosso bolso. É um assalto você pagar praticamente R$5 num litro de gasolina aqui. Sem contar a questão do óleo diesel. Mas o mais grave é a questão do gás de cozinha. Estava verificando, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que além de deputado, é promotor de justiça, tem um negócio que a sociedade inteira precisa se debruçar sobre ele, que é a questão do gás de cozinha. São centenas, por que não dizer milhares de pessoas que estão se acidentando, porque não dão conta de comprar o gás de cozinha, estão comprando o etanol para cozinhar com etanol, que é o álcool, e estão se queimando. E estão se queimando, encarecendo ainda mais do Sistema Único de Saúde. Então tem realmente uma situação grave. E tem saída para isso. É preciso ter um governo que tenha coragem de tabelar o lucro das distribuidoras e o lucro dos postos de gasolina. Eu não estou falando de tabelar o preço, estou falando de tabelar mais de lucro. Isso é possível porque foi feito em Brasília, na época da CPI dos combustíveis, quando teve uma decisão judicial determinando isso. Outra proposta que nós apresentamos na época da CPI, e que até hoje não viabilizaram, e que agora estão falando novamente, que seria o posto de gasolina não precisar de distribuidora para comprar o etanol. Ou seja, o camarada tem um posto, tem um carro para transportar, vai na usina e compra, acaba com o intermediário e vai vender mais barato para a população. Não tem porquê ter uma distribuidora no meio lucrando às nossas custas. Nós propusemos isso aqui há 15 anos atrás, uma proposta da CPI dos combustíveis. Se tivesse ouvido a gente, se tivesse implementado essa modalidade, certamente o preço hoje seria outro. O problema é que a gente fica falando para as autoridades, na verdade, a situação do Brasil está idêntico ao Padre Vieira, né, que ficava pregando para o mar para ver se os peixes ouviam ele lá em São Luís do Maranhão. Aqui, a gente está pregando no deserto para ver se as pedras ouvem o nosso clamor. Obrigado, presidente.